Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso segundo encontro e nós estamos ainda na introdução desse livro. Eu quero já de início recapitular um pouco do que eu falei no primeiro vídeo sobre como que nós vamos fazer esse estudo. A maioria dos capítulos eles têm um número de páginas relativamente curto, mas é muita coisa para ver no único encontro. Então eu comentei no primeiro dia, na introdução, que a gente vai fazer na maioria dos capítulos 2 encontros, dividindo em 2 partes os capítulos desse livro, que são 25 capítulos que trazem lições, para uma comunicação interpessoal eficiente, efetiva, amorosa, compassiva. Vamos falar sobre tudo isso ao longo desse estudo. Hoje nós vamos dar continuidade à introdução, nós vamos fechar a introdução desse livro, dessa obra, para poder nós começarmos a partir do próximo vídeo a ver capítulo por capítulo, dessa obra. Beleza, gente? Vai ser assim que a gente vai fazer, só para recapitular, algumas coisas que eu falei. Se você não pegou esse estudo do comecinho do primeiro vídeo, tá tudo no canal, você pode passar lá nos vídeos que você vai encontrar. Eu fiz uma playlist também com todos os vídeos que a gente vai fazer ao longo desse estudo, tudo numeradinho, bem organizado, para que fique fácil o acesso por parte de vocês, tá certo, gente? Antes de começar, agradecer a quem está acompanhando pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a sempre dar um joinha nos vídeos. É muito importante, gente, vocês darem o curtir, o like, porque é assim que o vídeo pode atingir mais pessoas, aumentar o alcance desse vídeo e ele ser colocado como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando as temáticas que a gente está trazendo nesse estudo, principalmente voltadas para a comunicação, que é a temática central desse livro. Então é isso que eu peço de vocês, essa gentileza, sempre dar um joinha nos vídeos, porque vocês vão estar ajudando muito o canal a crescer e a atingir mais pessoas, tá certo? O pessoal no Instagram, eu estou colocando sempre os vídeos lá no IGTV para quem quiser assistir. Tem uma galera acompanhando por lá, isso me deixa bastante feliz, muito grato, a vocês que têm acompanhado por lá. Convido vocês a me seguirem, todos os dias, além dos vídeos, eu compartilho pensamentos, reflexões, textos meus, tudo voltado para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, postagens muito bacanas que agregam muito valor para a nossa vida. Tá certo? Isaías Costa 14. Ou então pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nessas 2 plataformas. Basta colocar o título lá, que é o nome do meu blog. Você encontra facilmente, está nos destaques de lá dos podcasts. Muita gente prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade. E lá, inclusive, vocês podem fazer download deles para ouvir quando e onde quiserem, salvando no celular, e ouvir mesmo onde não tem a internet, Essa é uma grande vantagem do podcast. Beleza, gente? Então, vamos lá dar continuidade de onde a gente tinha parado no primeiro vídeo, de introdução dessa obra. Certo? A gente vai concluir a introdução hoje. Tá certo? Vamos lá. Ele diz o seguinte: a maioria de nós aprendeu a falar durante os 2 primeiros anos de vida e, segundo os neonatologistas, começamos a ouvir antes mesmo do nascimento. Infelizmente, muita gente pensa que, porque aprendemos a falar e a ouvir, automaticamente aprendemos a nos comunicar. Ou seja, isso daqui não é verdade. Se a gente aprende a falar e a ouvir, isso é só, digamos, o início, É daí que tudo começa. Mas comunicação é algo muito além, Para que a gente aprenda a se comunicar de verdade, a gente precisa passar por todo um treinamento, por todo um aprendizado, entende? Não é simplesmente porque a gente sabe falar e ouvir que a gente sabe se comunicar. Comunicar está muito além do simples falar. Falar basta unir palavras de uma forma coerente, pronto, você já está falando, É aprender o idioma, mas isso não é se comunicar. Comunicar é quando você realmente sabe assim, o que você está falando e você consegue criar pontes, Quando você cria pontes entre você e outra pessoa, isso é comunicação. Se você não faz isso, é mera fala. Beleza, gente? É o mesmo que dizer que
Porque posso tocar as teclas de um piano, automaticamente consigo tocar música. Ou seja, isso não é verdade. Não se consegue a boa comunicação automática ou facilmente. Pense em suas próprias dificuldades para compreender e ser compreendido. Está comprovado que nunca se alcança realmente uma boa comunicação antes que duas pessoas se decidam a trabalhar para isso. Precisamos de estudo e prática para aprender a difícil arte da comunicação. Precisamos aprender a reconhecer e evitar as ciladas. E se você concorda com isso, achamos que esse livro vai lhe servir. É bacana que ele está falando sobre o cerne dessa obra, gente. O cerne dela é que a gente aprenda, né, a partir de muitos exercícios práticos, a melhorar a nossa comunicação. A gente se comunicar de uma forma efetiva e de uma forma que seja amorosa, respeitosa, sabe? E é para isso que nós estamos aqui, né? Se você está gostando desse vídeo, dessas reflexões, continue, porque a gente está só começando. A gente vai aprofundar muito, 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 né, ao longo de muitas horas de estudo desse livro, tá certo? Continuando. Nestas páginas, gostaríamos de comentar e interpretar simplificadamente as atitudes e práticas que parecem estimular o partilhar humano. Algumas dessas atitudes e práticas poderão ter um imediato reconhecimento e aceitação. Outras mostrar-se-ão mais desafiadoras, porém, todas exigirão prática constante até se tornarem uma questão de hábito. Aqui, gente, tem aquela velha questão que eu já comentei inúmeras vezes em outros vídeos, que os hábitos, eles se constroem por repetições. Ou seja, tudo aquilo que foi ensinado nesse livro, e desde já eu repasso para vocês, precisa de repetições, né? Você precisa repetir por muitos dias até que se torne um hábito. Tem muitos estudos que falam sobre 21 dias, provavelmente você já leu ou ouviu sobre isso. Não existe unanimidade em relação a isso, mas esse número, ele realmente, os estudos mostram, né, até através do cérebro, que a partir dessa repetição de 21 dias, há uma reconfiguração neurosináptica. Então a gente realmente pode construir hábitos por repetições. No mínimo 21 dias repetindo as mesmas coisas, né, que a gente quer implementar, a gente pode construir novos hábitos. Então desde já eu falo isso para vocês, gente. O que for ensinado ao longo desse estudo todo, como prática, né, que esse livro traz, esse é um livro muito prático, que traz muitos exercícios, procure exercitar, repetir por no mínimo 21 dias, porque você vai ver a sua vida se transformando, novos hábitos sendo adquiridos, tá certo? Foi assim que aprendemos a tocar piano ou a andar de bicicleta. O mesmo nos aconteceu com as regras da gramática. Tivemos de praticar essas regras até se tornarem um hábito. Entretanto, assim que a prática constante transformou as regras em uma parte de nós, podemos conversar à vontade e com segurança. De alguma forma, tenho certeza de que se praticarmos as regras básicas de boa comunicação descritas neste livro, elas se tornarão uma questão de instinto e de hábito. Então seremos capazes de nos comunicar mais corretamente e nos relacionar com os outros mais à vontade e com mais segurança. E isso é essencial se quisermos conhecer a felicidade de uma vida plena. Ou seja, esse livro aqui, gente, ele vai nos ensinar, através das suas práticas, que a gente pode se tornar muito mais seguro e muito mais autoconfiante. Isso, gente, é uma característica dos bons comunicadores. Se você prestar atenção nos bons comunicadores, eles são muito autoconfiantes, entende? Falando nisso, eu sempre me lembro de uma pessoa que me inspira demais, e inclusive eu até menciono porque observando a sua forma de se comunicar, eu melhorei muito a minha comunicação, e eu devo muito isso a ele. É o professor Mário Sérgio Cortella. A meu ver, ele é um dos maiores palestrantes e um dos maiores comunicadores que o nosso país tem. A sua forma de falar, a cadência das suas falas e dos seus argumentos, ela é muito bonita, ela é hipnótica a meu ver. É por isso que ele arrasta tantas pessoas, né, nas suas palestras, né, nas suas falas, porque é uma fala realmente
muito substancial, eu diria, né? Ele conseguiu, ao longo de muitos anos de prática de ensino, né, uma forma de se comunicar que eu diria extremamente potente, né? E que se a gente observar e tentar colocar na nossa vida, a gente pode aprender muito. Né? Por exemplo, né, uma das coisas que eu observo da fala dele, né, inclusive até se você não percebeu isso ainda, está tendo uma oportunidade agora, né, a partir desse meu toque, né, de que é fantástico, assim, uma forma de você captar, né, de você internalizar o que está sendo dito. As frases que são importantes, ele fala uma segunda vez, ele fala uma primeira vez e na segunda vez ele faz uma entonação um pouco mais pausada e aí você consegue gravar bem o que ele está falando. Preste atenção, sempre que ele fala alguma frase impactante, alguma frase realmente reflexiva, ele fala uma primeira vez e uma segunda vez um pouco mais devagar, né? Que aí você consegue captar muito bem o que está sendo dito, sabe? E isso é muito bacana. Isso aí são técnicas de comunicação que a gente pode ir implementando na nossa vida e a gente vai melhorando muito a nossa forma de se comunicar, né? Fica esse toque aí para vocês, né? Que eu já, só de observar, consegui perceber muito bem, né? Na prática dele. E mais uma vez agradecer pelo tanto que ele me ensina, não só a mim, mas a milhões de pessoas. Grande professor Mário Sérgio Cortella. Continuando. Frequentemente ouvimos a queixa de que a psicologia se preocupa com os doentes, sempre investigando as origens das doenças mentais e emocionais. Mas, recentemente tem havido uma nova tendência para estudar as pessoas sadias e felizes e investigar as fontes da felicidade e da saúde humanas. Minhas próprias experiências, observação e pesquisa levam-me a crer que a comunicação é a mais importante de todas as fontes de saúde e felicidade. A comunicação é a base essencial da nossa felicidade. Essa frase é muito legal, gente. A comunicação é a base essencial da nossa felicidade. Quando eu li essa parte aqui, gente, eu me lembrei, né, até uma sugestão que eu dou a vocês para que conheçam, que vão atrás de ler mais sobre eles. Foi feito um estudo há alguns anos, bem minucioso, né, bem profundo, científico, né, com meditadores, né, com pessoas que meditam há muitos anos. E aí eles escolheram dois monges bastante conhecidos, monges budistas, fizeram esses experimentos com eles, colocando um monte de eletrodos na cabeça deles para analisar o quanto a meditação ela influencia no bem-estar, na felicidade, né, no equilíbrio. E eles chegaram a conclusões incríveis de que a meditação ela transforma o seu cérebro, ela faz com que seu cérebro crie conexões muito mais fortes, né? As sinapses elas sejam muito mais robustas, digamos assim. E aí foram o Mingyur Rinpoche e o Matthieu Ricard. Esses dois que são, né, assim, gladiadores, eu diria, do conhecimento, né, budista. Aprendo muito com eles, já li livros dos dois, são incríveis, né? O Mingyur Rinpoche e o Matthieu Ricard. Né? Eles dois são incríveis, gente. Convido vocês a conhecerem mais, né, esses dois monges, as suas obras. Eles têm vários livros, vídeos na internet. Claro que a maioria dos vídeos eles são legendados, né? A maioria, quer dizer, legendados não, eles são em inglês, né? Sem legenda. Então, para quem sabe inglês fica mais fácil de ver, mas alguns são legendados, né? Tem a legenda em português, mas são incríveis. São dois monges realmente que me ensinaram e continuam me ensinando muito. E aí quando eu li essa parte do livro eu me lembrei deles, né? Do quanto a meditação ela tem um potencial extremamente transformador para nós. Né? Na outra obra, né, que eu fiz o estudo do Poder do Agora, eu falei inúmeras vezes, né, de forma bem profunda, sobre a meditação, sobre a importância que a meditação tem para nos ancorar no momento presente. Né? Se você ainda não viu esses vídeos do outro estudo, fique à vontade para ver, tá tudo lá no canal. Tá nos vídeos, né? Você pode encontrar muito facilmente, ou pela playlist também. Você pode pegar a playlist, que é ainda mais fácil de acessar os vídeos. Então fica isso de reflexão, gente. A meditação ela é muito importante para que a gente melhore até a nossa comunicação, né? Pessoas que meditam, né? Que fazem da meditação um hábito,
elas acabam melhorando a comunicação também. Elas têm uma comunicação mais amorosa, mais empática, mais compassiva. Porque a meditação, ela faz isso, né? Ela colabora para que a gente desenvolva essas virtudes tão nobres. Beleza, gente? Continuando. Quando as pessoas começam efetivamente a se comunicar, inicia-se uma mudança total que afeta essencialmente todas as áreas da vida. Os sentidos parecem reviver. O colorido, nunca antes observado, é percebido de modo novo. A música, nunca antes ouvida, passa a ser um acompanhamento da vida. A paz, nunca antes sentida, passa a morar no coração. É claro que a única prova é experimental. Para saber se isso tudo é verdade, você tem de experimentar. Como diz o velho ditado, experimente, pode ser que você goste. Isso aqui é incrível, gente. Eu falo isso inúmeras vezes, inclusive me coloco aqui no meu papel de psicanalista também. Quando eu estou atendendo, né, os pacientes, eu sempre falo para eles, não acredite em nada do que eu estou falando. Né, quando eu dou sugestões, assim, quando eu falo para eles o que pode ajudar, né, no reequilíbrio mental, emocional, eu falo para eles, não acredite em nada do que eu estou falando. Experimente, coloque isso na prática do seu dia a dia. Experimente o que eu estou falando por um dia, por uma semana, por 2 semanas, e depois você me fala se mudou alguma coisa. E aí o que acontece? Na imensa maioria das vezes, quando eles colocam na prática aquilo que eu estou falando que serve, que funciona, eles veem realmente que funciona. Mas não foi uma coisa imposta, foi sugerida, né? Experimente. Como diz o ditado, experimente, pode ser que você goste. Entende? A vida, ela se dá por tentativa e erro. Né? Eu falo isso direto aqui nos meus textos. Tudo se dá por tentativa e erro. Se você não faz nada, se você não tenta, você não vai aprender. Entende? Se você quiser aprender coisas novas, se você quiser mudar de verdade, você tem que experimentar coisas diferentes. Se você não tenta, se você não experimenta, o que vai acontecer? Vai continuar tudo do mesmo jeito. Vai ser mais do mesmo. Né? Zona de conforto. Conformismo. Se você está aqui, eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Você está buscando coisas novas. Né? Você está buscando principalmente melhorar a sua comunicação. Tá certo? Continuando. Recentemente, voltando a um parágrafo anterior. A falta de comunicação em um relacionamento traz um sofrimento muito real e doloroso. Frequentemente, as linhas de comunicação em nossos relacionamentos humanos são mal construídas e caem rapidamente durante a crise de uma tempestade. O resultado é a solidão, o flagelo do espírito humano. Todavia, quando essas linhas estão restabelecidas, é como uma segunda primavera de amor e alegria. A saúde e a alegria do espírito começam a florescer nessa primavera da comunicação. Ou seja, quando a gente vai aprendendo a se comunicar de forma melhor, a nossa saúde melhora, né? O nosso bem-estar melhora, a nossa harmonia, tudo melhora. Porque a comunicação, ela é vital para nós, para todos nós. Nós, como seres humanos, somos seres de comunicação. Então, quanto mais a gente aprende de forma efetiva a se comunicar, mais a gente melhora em todos os setores da vida. É disso que ele está falando. Recentemente, uma senhora do sul de Illinois fez-me a excitante revelação de que eu salvara a sua vida, como nunca a vira antes. Naturalmente tive de fazer-lhe algumas perguntas. Explicou-me que, alguns anos depois de casada e de ter alguns filhos, sofrera um colapso nervoso e fora hospitalizada. Depois de repouso e medicamentos, obteve alta e passou aos cuidados de um psiquiatra. Sendo mulher simples, prontamente admitiu que não entendia o que o médico estava tentando lhe dizer. Por isso continuou à beira de outro colapso. Então acrescentou: um dia o médico deu-me o livro, porque receio dizer-lhe quem sou. Eu o li e percebi que podia ter meus sentimentos, que podia e devia partilhar os meus sentimentos com os outros. Ou seja, ela aprendeu a partir dessa leitura
a importância de você compartilhar os seus sentimentos. Né? É muito importante a gente compartilhar o que a gente sente. Né? Se a gente represar o que sente, o sofrimento é certo. E essa questão do colapso nervoso seria como uma consequência desse represamento dos sentimentos, sabe? Aí ele continua. Bem, de qualquer maneira, comecei a fazer isso, nessa fala dela. A princípio, o meu pobre marido não sabia o que acontecera. Eu recobrara a vida. Não era mais uma estátua. Mas, mais importante, eu comecei a me sentir melhor. Logo, não precisei mais de médico nem de remédios. Isso aconteceu há vários anos e agora crio meus filhos alegremente e sou voluntária no hospital da cidade. Pela primeira vez na vida, sinto-me realmente viva. Essa parte final, gente, é tão incrível. Eu queria até abrir um parêntese aqui para falar sobre algo que eu acho importantíssimo. Eu até comentei no outro estudo do Poder do Agora, a importância de você fazer algum trabalho que seja voluntário. Né? Quando a gente faz algum trabalho voluntário, gente, a gente se enche de vida, a gente se enche de energia, né? Porque a gente vê sentido no que a gente está fazendo. Né? Quando eu faço esses vídeos, eu me sinto extremamente feliz, porque é um trabalho voluntário que eu sei que tem um impacto. Né? As pessoas que realmente se conectarem e que estiverem abertas a acolher o que está sendo transmitido, elas têm um potencial de transformação nas suas próprias vidas gigantesco. E isso me dá muito sentido, né? Porque a vida, né, que nos serve, tipo assim, até parafraseando uma frase do Einstein, né? O Einstein falava isso, né? Uma vida que você não utilize para servir aos outros, não vale a pena ser vivida, né? Um cara que, a meu ver, né, era genial e tinha uma espiritualidade super profunda, né, o Albert Einstein. Então eu tento colocar na minha própria vida, né, o que ele está falando, né, o Albert Einstein e o John Powell nesse livro através desse relato. Né, quando ela começou a fazer atividades voluntárias, a sua vida ganhou um sentido muito maior. E tendo ganhado um sentido muito maior, a sua saúde melhorou também. Isso é uma das consequências, gente. Quando você faz um trabalho que seja voluntário, o corpo, ele responde em saúde. É como se cada célula, ela percebesse, né, que você está vivo, né, você está vibrante, sabe? E a resposta, ela se dá em saúde. Né? Se você prestar atenção nas pessoas que são mais compassivas, que são mais altruístas, a maioria delas tem uma saúde muito grande, uma saúde muito forte. Nós temos pessoas que têm muita energia. Por quê? Porque as células, digamos assim, elas respondem em saúde. Né? Quando a gente se coloca, né, de corpo e alma em algo de forma muito genuína, né, isso se reverte em saúde para o nosso corpo. Então aqui nesse exemplo, né, ele não coloca de forma tão direta, mas é muito importante comentar isso, né, que quando você faz qualquer tipo de trabalho que seja voluntário e você se coloca de corpo e alma naquilo, o seu corpo, ele responde em saúde, né? Porque aquilo dá um sentido maior, um sentido mais profundo para a sua vida. Então fica essa dica para vocês, gente. Se você ainda não faz algum tipo de trabalho voluntário, pense sobre isso, né? Eu sempre gosto de olhar as raízes das palavras, a etimologia. A palavra voluntário, né, voluntariado, vem de volutas, que significa vontade. E vontade, gente, é a força maior que existe em cada um de nós. A maior potência do ser humano se chama vontade. O Albert Einstein falava isso, que existe uma força muito maior do que qualquer força que vem de bombas atômicas. Essa força é a vontade. Então que a gente transforme a vontade que existe dentro de nós em algo que seja para o coletivo, né? Algo que seja engrandecedor para o maior número de pessoas possível, entende? Eu acho isso fantástico, né? Porque eu já comentei isso outras vezes aqui, né? Esses vídeos que a gente coloca no YouTube, enquanto existir o YouTube, enquanto existir internet, eles estão aí, né, na nuvem, né, vagando, navegando para qualquer lugar do planeta, e as pessoas que acessarem vão ter, né, conexão e vão ter essa oportunidade de aprenderem uma série de coisas. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? Então fica essa reflexão, gente. Procurem algum tipo, né, de trabalho voluntário
no qual vocês se sintam úteis e que se encaixem, digamos assim, nos talentos, né? Cada um tem os seus talentos e pode fazer isso da melhor forma, né? Você pode encontrar alguma coisa na qual você possa se dedicar, né? Por exemplo, na música, né? Se você é músico, né? Nesse período agora que a gente está passando por uma pandemia, você pode fazer lives, né? Ou vídeos, né? E compartilhar nas redes, vai fazer um bem danado para um monte de gente, né? É só um exemplo, né? Entre os muitos possíveis, né? Faça algum tipo de trabalho voluntário que você vai ver o quanto isso é enriquecedor e o quanto a sua vida vai ter um sentido muito mais profundo, tá certo? Mais recentemente, um homem contou-me a história de sua vida. Compartilhou o trauma do divórcio dos pais quando tinha 7 anos, quando as suas constantes preces para a reconciliação dos pais quedaram aparentemente sem resposta. Decidiu ser um diabo. Embora houvesse evidências de uma profunda bondade, nunca perdida, insistiu que passara a vida indo para o mau caminho e levando outros consigo. Finalmente se casou, mas depois de 3 filhos, enjoou do casamento e da família e quis dar o fora, entre aspas. Aí aqui uma fala dele. Disse à minha mulher que queria o divórcio, que estava farto. Quaisquer perguntas sobre meus motivos deixavam-me indignado. Tudo o que eu sabia era que sentia uma dor interior. Ou seja, ele estava sentindo muita dor interior. Estava se sentindo frustrado, estava se sentindo triste, né? Estava se sentindo não compreendido, uma série de coisas. E aí a vontade que ele tinha era de acabar com tudo, né? Com relação ao casamento, né? As responsabilidades, né? de que um casamento traz. Né? Ele continua. Então, alguém sugeriu um fim de semana de comunicação, patrocinado pelo Movimento de Encontro de Casais. No escrever e partilhar daquele fim de semana, extravasei 30 anos de dor e ressentimentos reprimidos. 30 anos, gente. 30 anos de repressão. É muito tempo de sofrimento. Por isso que ele estava como estava. Como último partilhar, escrevi durante 1h30 sem parar. Escrevi um pequeno tomo. Uma vez que as comportas baixaram um pouquinho, não havia o que me pudesse segurar. Depois do fim de semana, senti-me como se 30 anos de história pessoal dolorosa tivessem sido tirados dos meus ombros. Senti-me livre e inteiro novamente. Foi realmente o primeiro dia de uma nova vida para mim. Ou seja, quando ele passou por essa terapia, né, essa terapia de casal, né, no qual ele pôde colocar para fora toda essa repressão que ele havia guardado por 30 anos, tudo mudou na vida dele. Né, e aí a vida dele ganhou um novo sentido. É por isso que eu digo, gente, eu sempre digo e repito, é muito importante que a gente busque o autoconhecimento, mas de N formas. Uma das formas da gente se aprofundar no autoconhecimento é fazendo terapia. Existem muitos tipos de terapia, não é só o psicólogo ou psicanalista. Hoje em dia a gente tem tantas linhas de terapias alternativas, terapias holísticas, né? Se você não se encaixa tanto assim nessa questão da terapia convencional, faça algum tipo de terapia holística. Tem muitos tipos. Eu já comentei alguns, né, ao longo desse estudo. Com certeza eu vou comentar de vários tipos, mas faça, né, tome uma atitude, né, faça alguma coisa, porque assim você vai estar se beneficiando. Você faz isso para o seu próprio bem, para o próprio equilíbrio, né, para que você tenha uma vida mais saudável, tá certo? Né? Procura algum tipo de terapia, porque é muito bom. Eu acho fantástico, né, que a gente está aos pouquinhos, né, cada vez mais aceitando a importância das terapias, né? Tempos atrás, décadas atrás, tinha muitas pessoas que tinham aquela concepção preconceituosa de que fazer terapia era coisa de doido, não sei o que, mas não. Hoje em dia isso mudou, né, e eu espero que tenha mudado definitivamente, porque todos nós precisamos fazer algum tipo de terapia, porque o nosso mundo, gente, é um mundo caótico.
E se a gente não busca alguma coisa para a gente centrar, né, o nosso espírito, a nossa mente, as nossas emoções, a gente pira no meio disso tudo. Então, mais uma vez eu reforço a importância de você buscar algum tipo de terapia. Vai fazer muito bem. Nesse caso aqui pode salvar até mesmo o casamento, né? Como é o exemplo que está colocando aqui, está sendo colocado aqui nesse livro, né? Uma pessoa que está com muitos conflitos no seu casamento, né? 30 anos de repressões, certo? Aí ele continua, né? Essas duas histórias, elas são verdadeiras, mas são apenas duas entre muitas dessas experiências. Os efeitos da comunicação são tão óbvios e imediatos que passei a considerá-la como o início de toda mudança verdadeira. É o alimento essencial da saúde humana e o único ingresso para uma vida nova feliz. Ou seja, a solução de todos os nossos problemas está na gente se comunicar, na gente expressar o que a gente está sentindo. Essa obra, gente, como aqui a gente está na introdução, ele traz um panorama do que vai ser visto ao longo dos capítulos todos. Né? Quando a gente comunica o que a gente está sentindo, né, sem repressões, né, quando a gente realmente tem essa coragem de colocar para fora o que está se passando com a gente, os nossos sentimentos, a gente tem essa possibilidade de mudar a nossa vida, de transformar para sempre a nossa vida, certo? Há ainda outro benefício muito valioso quando se aprende e se pratica a arte da boa comunicação, a maturidade pessoal. Esse ponto é super importante, a gente vai se tornando a cada dia mais maduro pessoalmente. Se fielmente acreditarmos nas verdades e aceitarmos as atitudes que fundamentam a comunicação franca e honesta, iniciaremos um contato saudável com a realidade, desistindo dos papéis que representamos e dos jogos que fazemos. Isso aqui que ele está colocando aqui é o tal do abandonar papéis. A gente coloca um monte de papéis falsos no nosso dia a dia que não nos representam em essência e que a gente precisa abandonar tudo isso para que expresse a nossa essência, que a gente se expresse como realmente quem nós somos. Isso exige muito dedicação, né? Como ele coloca aqui nesse livro, um trabalho em si mesmo, né? Esse trabalho para a comunicação mais efetiva, franca e honesta. Logo estaremos lidando mais eficientemente com nós mesmos, como realmente somos, e com os outros, como eles realmente são. Começaremos a ser autênticos e verdadeiros, com nós mesmos e com os outros. O resultado óbvio de tudo isso é a maturidade. Eu acho tão incrível, a gente já falei outras vezes sobre a autenticidade, eu acho essa palavra maravilhosa. Porque o que significa ser autêntico? Quando você pega a raiz da palavra autenticidade, ela significa quando você, o seu eu, ele coincide tanto internamente como externamente. A etimologia dessa palavra significa isso. É a coincidência de você internamente e externamente. Ou seja, quando não existe falsidade. Ou seja, a pessoa quando ela é autêntica, ela não tem falsidade. O que ela é, né? Como diz aquela expressão tão profunda, sou o que sou. Né? Se você tem essa capacidade de falar sou o que sou, você é uma pessoa completamente autêntica. É por isso que as pessoas elas têm receio, digamos assim, de falar isso. Muitas pensam até que é uma blasfêmia, né? Uma heresia. Né? As pessoas que são extremamente religiosas, elas falam isso, você não pode falar isso é uma passagem muito profunda da Bíblia, né? Mas quando você é 100% autêntico, você pode dizer, eu sou o que sou. Porque a autenticidade significa isso, a coincidência do interno com o externo. Externamente, você só mostra para o mundo o que está dentro de você, dentro do seu coração. Não é bonito isso? A gente acha isso super profundo. Continuando. Ninguém, inclusive eu, gostaria de ser imaturo, mas de fato o somos. Somos seres em desenvolvimento e ainda não atingimos tudo o que podemos ser. Condição absoluta para o nosso crescimento humano é o contato com a realidade. A comunicação franca e honesta é o único caminho que nos leva ao mundo real. Sua contrapartida
é contentar-se com uma vida que é apenas uma representação, um fingimento sem sentido. Ou seja, essa pessoa que veste um monte de máscaras e que representa um monte de papéis. Esse livro, ele está nos ensinando, ao longo de 25 capítulos, como a gente faz para abandonar esses papéis e arrancar essas máscaras que a gente vai colocando ao longo da vida por conta das repressões e dos medos que a gente vai construindo. Por isso a importância da autenticidade e da coragem para poder a gente, arrancar essas máscaras e abandonar esses papéis. É um grande exercício, é um exercício para a vida inteira, mas ele é extremamente transformador, beleza? Aí que ele já vai se encaminhando para a parte final, da introdução. A partir do nosso próximo encontro a gente vai entrar de fundo, assim, fundo mesmo nessa obra, capítulo por capítulo. E aí, mas só pela introdução vocês já estão dando para perceber, gente, o quanto esse livro aqui ele é profundo. A gente vai viajar assim em diversos campos, em todos os setores da vida ao longo desses capítulos. Então acompanhe, que com certeza vai ser muito bom, vai ser muito engrandecedor para todos nós. Ele continua, e a parte final da introdução. A questão da comunicação talvez seja a mais importante que você ou eu tenhamos analisado. Os capítulos que se seguem descrevem as teorias, atitudes e práticas que ajudam a efetiva comunicação humana. Mas este livro exige mais do que uma simples leitura, como as regras de gramática ou as técnicas de datilografia. As regras da boa comunicação também exigem prática. É aquilo que eu falei, você precisa colocar na prática da sua vida para que você possa transformar em hábito o que você quer incorporar na sua vida como sendo algo de crescimento interior. O que você quer incorporar para você ser melhor, para você crescer, precisa de repetições, precisa colocar na prática do seu dia a dia, até que se transforme num hábito. Somente quando se tornarem instintivas e habituais, começaremos a gozar de relacionamentos profundos e permanentes. Então, começaremos a crescer como nunca, pois, uma vez que estejamos nesse caminho, a felicidade não poderá estar muito longe. Ou seja, esse aqui é um caminho para que você consiga ter uma felicidade plena. Você consiga, pela autenticidade, pela coragem, ser quem você é, viver a partir da sua essência. E um resumo de tudo isso é que quando você vive pela sua essência, você já arrancou essas máscaras e esses papéis. Porque quem vive na essência não está vestindo máscaras. Ela realmente é o que é. A sua transparência, no seu modo de falar, de agir, já denota isso. É para isso que nós estamos aqui. Eu creio que a nossa vida é um convite diário para que a gente se transforme e coloque isso na prática. E a gente vai fazer isso, analisar tudo isso, aprofundar nisso tudo ao longo desses capítulos todos desse livro. São 25 capítulos que a gente vai começar a partir do nosso próximo encontro. Beleza, gente? Espero vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá!